Glórias a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, agradecer o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. E eu creio que Ele está aqui hoje para ouvir nossas orações, ouvir o nosso clamor. Por isso, vamos abrir a nossa boca e falar com o coração nessa noite, né? Senhor Jesus, estamos aqui, meu Pai, na Tua presença nesta noite, meu Pai, neste domingo, Senhor, o culto da família, Pai. Sabemos que a Bíblia diz, Senhor, que a família é a menina dos Teus olhos, Senhor. Por isso, meu Deus, Tu conhece aqui o que passa cada vida aqui nesta noite, o que pede aqui, meu Pai, que é da mãe, que é da pai, Senhor. Entra, meu Pai, com providência nesses lares que estão aqui, Senhor, abençoando, meu Pai, que é da vida que veio aqui buscar de Ti uma palavra de alento, uma palavra de conforto para o teu coração, Senhor. Pai, Tu conhece, meu Pai, o que eles vieram buscar de Ti, o que eles precisam ouvir nesta noite, Senhor. Por isso não sou eu, mas o Espírito do Senhor Jesus que venha conduzir, meu Pai, a palavra certa para cada coração nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Eu Te louvo e Te agradeço, Pai. Amém, Jesus, e amém. Que os irmãos abrem vossas Bíblias em primeira epístola, em João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, o título da leitura: Jesus instrui Nicodemo acerca do novo nascimento. João 3, do 1 a seguir. Amém? A palavra do Senhor disse: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, aquele que não nascer das águas e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vós nascer de novo. O vento assopra aonde quer, ouve-se a voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todos aqueles que é nascido do Espírito. Amém? Essa mensagem que nós lemos aqui hoje, ela passa uma palavra muito interessante para nossas vidas, né? Porque se nós vemos aqui, Nicodemo, ele era príncipe dos judeus e foi ter com Jesus à noite. Por que ele foi ter com Jesus à noite? Porque ele acreditava em Deus, mas ele tinha vergonha de estar com Jesus perante o dia. Se você vê aqui em João 12:42, você vai ver que ele fala de novo aqui, ó: apesar de tudo, até muitos dos principados creram nele, mas não confessaram por causa dos fariseus, para não ser expulso da sinagoga. Por isso, muitos de hoje em dia sabemos que conhecem a história de Jesus, acreditam em Jesus, mas não se dá o braço a torcer, não venha nascer de novo, para não ser expulso do meio desse povo que tem poder aí fora. Mas sabemos que o grande interesse do verdadeiro cristão não é coisas materiais, mas é coisa espiritual. E por isso eles estão perdendo a sua vida com Deus. Amém? Quero convidar aqui o grupo de louvor, que estão louvando o nome do Senhor Jesus nesta noite. Aleluia. Aleluia. O grupo de louvor cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Você já teve a oportunidade de olhar para a pessoa que está do seu lado e cumprimentá-la com a paz do Senhor aí? Cumprimenta ela com a paz do Senhor aí. Você está aqui na casa do Pai para adorar, bendizer, enaltecê-lo. Antes de nós louvarmos aqui um louvor,
Eu gostaria que você meditasse, não precisa abrir não, mas essa história se encontra em Gênesis 26, do versículo 14 ao 34. Fala sobre a história de um moço, um homem chamado Isaac. Este homem, Deus, ele vai abrir os poços que era do pai dele, e no meio do caminho ele consegue encontrar resistência. Os filisteus, com inveja dele, não deixam ele abrir os poços. Quando ele abre, é entulhado os poços novamente. E aí ele segue para um outro destino, e lá acontece a mesma coisa com ele. Os poços que ele abre, que era do seu pai, são entulhados novamente. O que eu quero te dizer com isso, que este homem, com o pai Abraão, Isaac, ele não desistiu. Ele ouviu atentamente a voz de Deus e seguiu ide. Ele foi abrindo os poços, e quando o povo ia enfrentar, esse poço é meu, essa água é minha, ele apenas virava as costas e continuava. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Eu consigo ver neste homem a perseverança, a insistência, a calma, confiança em Deus. E nessa noite nós vamos passar um louvor, e eu espero que você, quando chegar na sua casa, dá uma lida nessa história, que ela é muito bonita, ela é muito interessante. A perseverança, a insistência, crendo num Deus que pode fazer muito mais. Amém? Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. Quem tem a fé de Abraão, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. Quem tem a fé de Abraão. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. Quem tem a fé de Abraão, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. Quem tem a fé de Abraão, não morrerei enquanto a
promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Quem tem a fé de Abraão, não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Quem tem a fé de Abraão. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Tem promessa de Deus, vence o mal. Só para aqueles que creem, aplaude o Senhor neste momento, amém? Sopra Espírito, sopra Espírito de Deus neste lugar. Com teu poder e tua graça, venha habitar. mais uma vez declare: sopra Espírito. Sopra Espírito
sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Sobre os nossos corações, vem Senhor, sobre todas as sobre toda a terra estende a sua glória. Ora vem, Senhor Jesus, sobre os nossos corações, sobre os nossos corações. Vem, Senhor, sobre todas as nações. Vem, Senhor, sobre toda a terra estende a sua glória. Ora vem, Senhor Jesus. 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 Ora vem, Senhor, sobre os vales, sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar sobre as feridas tratadas, vem restaurar e curar. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Sobre os nossos corações, vem, Senhor, sobre todas as nações, vem, Senhor, sobre toda a terra estende a sua glória. Ora vem, Senhor Jesus, sobre os nossos corações, sobre os nossos corações, vem, Senhor, sobre todas as nações, vem, Senhor, sobre toda a terra estende a sua glória. Ora vem, Senhor Jesus. 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 Ora vem, Senhor. De ossos secos faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Declare sobre
sobre o vale de ossos secos, faz o exército se levantar sobre as feridas. Só aqueles que querem restituição na sua vida, querem se levantar dos vales de ossos secos, só aqueles que querem a comunhão com Deus. Levante suas mãos agora neste momento e comece a adorá-lo. Comece a dizer: Senhor, o vale de ossos secos na minha vida é esse. O vale de ossos secos na minha vida é aquele. Comece a pontuar para o Senhor. Abra sua boca e comece a glorificar a Ele agora. Ele está aqui para te ouvir nessa noite. Ele está aqui para te ouvir nessa noite. Declare sobre o vale de ossos secos. Você que pode, faça um coral. Faz um exército. Declare, solte sua voz mais alto que você puder. É pro Senhor que está no céu. Vem restaurar. Deixa Ele restaurar na sua vida. Sobre o vale de ossos secos, faz o exército se levantar sobre as feridas não tratadas. Vem restaurar e curar. Coloca a mão no seu coração, diga assim, ó: sobre os nossos corações. Declare: vem, Senhor, sobre todas as nações. Vem, Senhor, sobre toda a terra estende a sua glória. Ora vem, Senhor Jesus. Com as suas mãos no coração, declare: sobre os nossos corações. Vem, Senhor, sobre todas as Ora vem, Senhor Jesus. 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 Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não desce. Declare: eu sei que não estou só. E o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz permanecer.
Deus impossível. Deus impossível. Deus impossível. Deus impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim meu querer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível. Deus impossível. Deus impossível. Deus impossível. Declare mais uma vez quando tudo diz que não. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim meu querer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível. Deus impossível. Deus impossível. Deus impossível. E o grupo de louvor agradece a oportunidade de suas palmas ao Senhor. Aleluia, Jesus. Mesmo que seu pai e tua mãe te abandonar, este Deus jamais te abandona. Ele está sempre ao teu redor para sempre te segurar nas tuas mãos e te levantar e levar para o lugar celestial. E a palavra do Senhor disse: o vento assopra aonde quer e ouça a voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim são todos aqueles nascidos do Espírito. Em Apocalipse também diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos ficar ligados, porque o Senhor
tem coisas grandiosas para falar conosco aqui nessa noite. Amém? Vamos abrir a oportunidade para o grupo de adolescente Geração Livre, está louvando o nome do Senhor Jesus nessa noite. Livre, salve os irmãos com a paz do Senhor. Sei que lá estás, seu meu.
Geração Livre dessa oportunidade. Glórias a Deus. A palavra do Senhor diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, né? E a palavra de Jesus disse aqui em João 11, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Quero convidar aqui o grupo de a mocidade Shekinah, está louvando o nome do Senhor Jesus nessa noite. Glória. Minha alma te deseja e anela por ti, como um rio busca o mar, te buscarei. Tudo que eu preciso encontro em ti. O meu maior tesouro é o teu amor. Estou aqui, me ensina a te ouvir quando chamar. Estou aqui, me guia a tua presença, Senhor. Quero te conhecer, não te ouvi falar, mas de contigo andar. Quero acordar de manhã ao som de tua voz a me chamar. Faria tudo pra ter a tua atenção, ao menos um olhar. Vê se a verdade em mim e atende ao clamor do meu coração. Tudo que eu preciso encontro em ti. O meu maior tesouro é o teu amor. Estou aqui, me ensina a te ouvir quando chamar. Estou aqui, me guia a tua presença, Senhor. Quero te conhecer, não te ouvi falar, mas de contigo andar. Quero acordar de manhã ao som de tua voz a me chamar. Faria tudo pra ter a tua atenção, ao menos um olhar.
Estou aqui, me ensina a te ouvir quando chamar. Estou aqui, me guia a tua presença, Senhor. Quero te conhecer, não te ouvir falar, mas de contigo andar. Quero acordar de manhã ao som de tua voz a me chamar. Faria tudo pra ter a tua atenção, ao menos um olhar. Vê se a verdade em mim e atende ao clamor do meu coração. O grupo de jovens agradece a oportunidade de palmas para você. Glórias a Deus. Ciclo de oração tem um louvor nessa noite? Ciclo de oração com a oportunidade de um louvor.
Foi ungido, foi remido e separado para vencer e reinar com Ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Ciclo de oração, agradecer a oportunidade, palmas para o Senhor Jesus. Glórias a Deus. O grupo de varão tem um louvor nessa noite. O grupo de varão louvou o nome do Senhor Jesus. Convidar nossa irmã Sônia. Nossa irmã Sônia. Recolher as ofertas. Orar pelo pregador. Glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Grupo de varão, cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus. Vamos estar assim, engrandecendo o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor. Ezequiel, capítulo 2, versículo 1 para a igreja, como de costume. Ponha-te em pé, filho do homem, que falarei contigo. E o Senhor quer continuar falando conosco nesta noite, amém? Se você conhece esse louvor, você não fique de boca fechada. É a tua oportunidade de você apresentar para o Senhor Jesus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é sua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou.
Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Aleluia. Oh, soberano Deus, santo, 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 santo é o Senhor. Adorado, adorado é o Senhor Jesus nesta noite. Adore, adore, adore. Ele está aqui neste lugar. Aleluia. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Aplauda ele, aplauda ele. Ele é o teu escudo. Aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar pelos dízimos e ofertas. Deus, me aqui em sua presença, Senhor. Te peço perdão, Senhor, pelas minhas falhas, pelos meus pecados, Senhor. E que o Senhor venha abençoar, Senhor, os dizimistas, aquele que ofertou na tua casa, Senhor. Que o Senhor venha abrir as portas, Senhor, que o Senhor possa derramar bênçãos do céu para cada um que tem ofertado na tua casa, Senhor, dizimado, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um, Senhor. Que o Senhor também possa estar abençoando o pregador dessa noite, Senhor. Que o Senhor venha usar ele, Senhor, para falar conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Olha, eu poderia dizer que não havia necessidade de pregar, porque Deus já falou conosco pelos hinos desta noite. Mas vamos nesta noite também ouvir a palavra do Senhor, né? Vamos abrir a nossa Bíblia nesta noite no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso de número 37 a seguir. Aleluia. E vamos nesta noite discorrer alguns versículos aqui para falarmos deste nome maravilhoso. Eu havia trocado esse texto, eu mudei, eu remudei, mas o Senhor falou, é esse aqui, então eu não vou fugir da palavra de Deus nesta noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 37 a seguir. Vamos fazer uma leitura nesta noite alternada. Eu quero que todo mundo nos ajude a ler nesta noite. Eu lerei o 37, a igreja o seguinte, eu assim consecutivamente até o final, até o versículo de número 47. Diz a Bíblia: as primeiras conversões, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, pois, varões irmãos? Porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar.
de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Vendiam as suas propriedades, fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia da sua necessidade. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Pode sentar nesta noite dando glórias a esse Deus maravilhoso, porque Ele é merecedor, aleluia, do nosso louvor e a nossa adoração. Amados, eu queria abrir aqui nesta noite, chamando sua atenção neste momento para algo que Deus me disse há muitos anos atrás, e eu estava sentado ali, e por mais uma vez, eu contemplei aquilo que Deus havia me falado. Um dia Deus falou comigo há 22 anos atrás, 2 meses e aproximadamente 17 dias. Deus me falou assim: olha, alguém vai olhar para você, alguém vai andar atrás de você, e esses olhos nunca te deixarão. E eu olhei para Deus, eu não quero abrir bem o tema, mas eu digo a você, meu amado irmão, nesses 22 anos, eu tenho visto o olho, não de Deus, mas o olho daquele que tem tentado roubar a paz, daquele que tem tentado roubar a alegria da igreja. Mas o Senhor me alertou e disse: olha, eu estou contigo, mas estes olhos estarão atrás de você, acompanhando você, e estará vendo você toda a sua vida. Então eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque às vezes eu olho, esse rosto, este semblante do inimigo, em lugares que muitas vezes você olha e não vê, mas Deus me mostra e vê a caricatura dos olhos dele, do rosto dele me olhando. Mas em tudo isso, eu glorifico o nome do Senhor, porque antes de acontecer, o Senhor havia falado. Mas aqui eu olho para a Bíblia Sagrada nesta noite, ouvindo eles isto, compungiram o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que é que faremos, varões irmãos? Aqui eu olho para a Bíblia, meus amados, está uma pergunta, mas a resposta, e aonde está a pergunta? Porque Pedro falou a eles, no versículo 36, Pedro disse: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando a Bíblia diz que eles ouviram aquela palavra, eles agora temeram a palavra. Por quê? Porque agora caíram e recobraram a consciência do que haviam sido feito, pelas atitudes e palavras que havia sido condenado Jesus, o Messias. E agora diz a Bíblia que agora Pedro, Kefa, levanta dentre a multidão e diz: gente, foram vocês que crucificaram o Messias, foram vocês que colocaram ele no Calvário, foram vocês que o condenaram. E agora aqueles homens, ao ver as escamas caindo e os ouvidos limpos, eles perguntaram: Pedro, o que é que vamos fazer para que isto não aconteça sobre nós? Pedro olhou para ele e disse: olha, eu tenho uma resposta para vocês, eu tenho uma coisa diferente para a vida de vocês. E olha que diz no verso 37, 38, e disse Pedro: em primeiro lugar, arrependei-vos. Amado e querido irmão, a palavra arrependimento, ela nos retrata o que? Abandono,
deixar, aleluia, a velha natureza, deixar o pecado de lado, deixar, aleluia, as coisas erradas e voltar-se totalmente a Deus, abandonando os velhos costumes e olhando para o único e suficiente Salvador que se chama Jesus Cristo. Quando eu olho para a Bíblia, a primeira insinuação que Pedro traz: arrependa, porque sem arrependimento não há remissão de pecados, sem arrependimento não haverá salvação. E Pedro agora concluindo a sua palavra, e ele disse: olha, e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Sabe que eu vejo aqui Pedro dizendo: vocês querem mudar? Queremos. Se arrepende? Se arrependemos. Mas para demonstrar o verdadeiro arrependimento, vocês têm que nascer de novo, como disse o nosso irmão Jaime nesta noite. Quando Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, necessário é vos nascer de... Nascer do que, irmão? Da onde? Eu não entendi. De novo. O que é nascer de novo, irmão? Espera lá, pastor. Aquele homem olhou para Jesus e: como é que eu vou nascer de novo? Eu sou um homem velho, a minha idade já é avançada. Que história é essa que o Senhor está dizendo? Aí Jesus olhou para ele e disse: olha, Nicodemos, é necessário que você nasça do que, irmão? Nasça do que? Da água e do Espírito. Vamos mais uma vez. Da água e do... Mais uma vez, da onde? E do... Olha bem o que ele está dizendo. Quer mudar de vida? Entra na água pelo poder do nome, e o Espírito virá sobre ti, para que tudo na tua vida seja mudado. Aleluia. Diz a Bíblia Sagrada agora que aqueles homens olharam para aquele quadro e começaram a questionar-se e dizer: olha, como é que nós poderemos mudar? E aí Pedro, concluindo ali, disse: será perdoado o pecado, e logo após o perdão vocês vão receber o Espírito Santo. Haverá mudança na vida de vocês. Vocês não vão pensar do mesmo jeito, não vão olhar mais do mesmo jeito, não vão sentir do mesmo jeito. Vocês terão alegria na dor, vocês terão alegria, paz em meio à intranquilidade. Em casa de vocês o Senhor estará convosco. Na saúde e na doença Ele estará contigo, e no problema Ele é o solucionador. Então o Espírito Santo, Ele habita em mim e habitará em você. Diz a Bíblia que aqueles homens atônitos agora, olhando para aquele quadro e olhando e dizendo: esta é a maneira, é a única maneira real e verdadeira de haver mudança, aleluia, de caráter. Amados, se nós não se arrependermos e não nascermos da água e do Espírito, ninguém verá o Senhor. Olha o que diz a Bíblia, verso 39: porque a promessa vos diz a respeito a vós e a vossos filhos. O que ele está dizendo aqui? Ele está reportando o livro de Joel, capítulo 2, versículo de número 13 e 14, por ali me foge a memória. Ele diz assim: olha, e recebereis naquele dia, há de vir sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-ei. Atos capítulo 1, versículo 5 e verso 8: há de ser testemunha em Jerusalém, Judeia, em toda Samaria. O profeta Joel disse assim: olha, vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão sonho, e você será cheio do que? Da graça e do poder de Deus. A Bíblia relata, aleluia, lá no livro de 1 Isaías capítulo 10, verso 27: e a unção que vai sobre você despedaçará o jugo. Irmão, o jugo não está mais sobre ti. Jesus quebrou pela unção, a unção da palavra. Ele diz no livro de Isaías capítulo 60, aleluia, que a unção da palavra mudaria o cativeiro, mudaria a história. Eu creio nesta noite que a tua história foi mudada pelo poder da palavra de Jesus Cristo. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Quando eu olho a Bíblia dizendo assim: olha, porque a promessa vos diz a respeito a vós e os vossos filhos, e todos quantos de longe, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Irmão, se nós estamos aqui, não é porque somos melhores, porque temos alguma qualidade que Deus se agradou. Não, a qualidade que Deus se agradou era o pecado que habitava em nós.
mas Ele veio para matar o pecado, destruir a fortaleza do inimigo, e veio nos colocar em liberdade para poder servi-lo e adorá-lo. Aleluia. É por isso que estamos aqui. Nós não estamos aqui olhando um para o outro dizendo: eu estou aqui porque eu canto bem, eu prego bem, eu toco bem. Não, estamos aqui porque Ele disse: olha, eu vim para salvar os que haviam se perdido, e aqueles que ainda não ouviram a minha palavra ouvirão e serão alcançados. Bendito é o nome de Jesus. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo um Deus salvador, um Deus que tem o poder de mudar a história do homem e da mulher. Mas aqui nós encontramos alguns relatos, e ele diz ainda mais, olha, verso 40: e com essas e outras palavras testificava. Testificar é dizer: Ele é vivo, Ele ressuscitou. Ele testificar é daquilo que você viu, daquilo que você conhece. Aleluia. E ainda diz mais ainda: testificava e os exortava. Sabe o que é exortação? Exortação quando puxa a orelha. Deus quer falar conosco mais de perto, naquele pecadinho que nós temos cometido, aonde está no oculto, aonde Deus sabe aonde estamos errando. E aí de repente Deus levanta alguém e nos dá um pequeno puxão de orelha, e alguém diz: espera lá, pastor, isto aí é carne, não, é Bíblia. A exortação vem do Pai, e feliz do filho que, aleluia, quando é exortado por Deus, permanece, porque, aleluia, Deus olha para ele com mais carinho e amor, porque ele recebeu a exortação do Pai, dizendo a palavra assim: salvai-vos. Da onde, irmão? Desta geração perversa. Irmão, vivemos hoje numa geração perversa. Como podemos ver a perversidade das pessoas hoje? A Bíblia diz em Mateus capítulo 24, versículo 12: e por aumentar aí o amor de muitos. Agora eu paro e começo a pensar: a iniquidade está no meio do povo. A iniquidade vive e habita no meio da humanidade. O próprio Jesus sentiu naquele dia, em Mateus 4, quando ele foi provado. Agora eu paro e penso e pergunto a nós: será que a iniquidade não está em nosso meio? Está. E olha que ele diz, né? Salvai-vos desta geração perversa. Você sabe o que é perverso? Alguém pode me traduzir a palavra perverso? Maldade. O que mais? Só isso? O que é perversidade, irmão? Olha bem, perversa. Você já viu uma pessoa perversa? O que é uma pessoa perversa? Ela é má, ela é cruel, ela não tem medo, ela vai fazer o que é que tiver que fazer, ela faz. Pessoas perversas. Mas eu quero dizer para você nesta noite: no meio de crente tem perversos? Sim ou não? Tem. No meio dos crentes tem crente mau, irmão. Tem crente que é ruim, converteu sua cara, mas o coração está longe de Deus. No meio do crente não tem gente, aleluia, que não tem amor pelo próximo. Ele ama somente a si, ele é perverso. Ele fala coisas perversas contra eu e você. Mas saiba de uma coisa: lá no reino celestial há um Deus que está olhando, e Ele fala bem o seguinte: olha, toda palavra ociosa vão dar conta naquele dia. Tudo aquilo que fizeram de perversidade contra você vai ter que chegar diante do Pai e confessar com os lábios, dizer: eu falei, eu fiz isso. E o Pai vai dizer: condenado será por tuas palavras. A maldade hoje, a perversidade é grande. Por exemplo, alguém chega na igreja, começa a cantar, Deus começa a derramar sobre ele ou ela a graça, e alguém vai dizer: ah lá, quer se aparecer, olha lá, ele está querendo se mostrar. Ei, isto é a perversidade, é a maldade. Ele nunca fica feliz com aquilo que você está feliz. Mas saiba de uma coisa: há um Deus do céu a qual olha para você e diz: vai meu filho, vai minha filha, eu estou contigo. A perversidade é notório. A perversidade está em todos os setores da humanidade. Mas quando eu olho para a perversidade,
Tem muita gente, aleluia, que olha e diz: não, é mesmo que de pegar um leão. Eu vi a história de um pregador que pregou esses dias, diz do cachorrinho na tarde da bênção, né? Que tinha um homem que tinha um cachorro valente, e o cachorro valente, ele batia em todos os cachorros, ganhava muito dinheiro com a briga de cachorro. Aí um belo dia, ele não tinha mais animal para lutar, porque ele já tinha batido em todos, tinha matado muitos. E aí ele disse: com quem é que o meu cachorro vai lutar? E alguém falou para ele: tem o amarelinho ele pode lutar, vai atrás do amarelinho. Aí ele foi, procurou e encontrou o amarelinho num sítio, e de repente ele falou com o dono do sítio, perguntou: ei, você tem um cachorro chamado Amarelo? Aí eu tenho sim o amarelinho. Então cadê ele? Ó, Amarelo, vem cá. Diz a história que o Amarelo ficou lá na frente, deitou-se, cruzou as patas e ficou olhando. E o cachorro dele, quando viu ele, desesperou para pegar. O homem soltou dele e ele correu para cima daquele cachorro amarelinho, e de repente ele voltou correndo, latindo e com medo, e voltou o seu dono, e o dono disse: espera lá, o que é que está de errado? Aquele amarelinho, magrinho, franzininho, o que é que tem de errado? Aí novamente ele disse: vai, pega aí. Aí ele foi, pegou. Novamente o cachorro voltou, e ele perguntou: mas pera lá, que cachorro é esse que eu não conheço a raça? Porque o meu cachorro nunca perdeu batalha para nenhum, e não existe cachorro mais valente do que ele. Aí perguntou: que cachorro é esse? Que raça é essa? Ele falou assim: não sei. O amarelinho é assim, ele vinha passando, caiu uma gaiola, ele tinha uma juba, e nós cortamos a juba dele, e então ele fica aí sem juba, andando para lá e para cá. Mas que amarelinho é este? É o leão. E eu quero dizer nesta noite: pode ser o leão da tribo de Judá, aquele que peleja por ti, aquele que batalha por ti. Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso, nunca perdeu e perderá uma batalha. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Mas eu olho para uma coisa nesta noite, olha o que diz mais a Bíblia, diz mais ainda, aleluia: de sorte que foram batizados de bom grado. Naquele dia chegou 33 mil almas aproximadamente. Irmão, a maior alegria quando um pecador se arrepende, no céu a festa. Hoje, quando uma pessoa se arrepende ou retorna para Jesus, alguns falam assim: de novo? A ladainha de novo? Então de novo? Só que eu falo para você uma coisa: bendito é aquele que ouve a voz do Senhor e obedece. Bendito é aquele, aleluia, que escutou Deus assim: vinde aqui, porque eu não estou atrás de são, eu estou atrás de doente, eu estou atrás de crente na UTI, aleluia. É por isso que eu e você estamos aqui, meu amado irmão. É porque um dia Ele olhou para mim, para você, e disse: olha, você não é nada, mas eu vou fazer você um grande homem, uma grande mulher. Bendito é o nome de Jesus. Quando eu olho para a Bíblia, eu fico imaginando e analisando a Bíblia, e ali a Bíblia diz que quando agora eles ouviram a palavra, eu estou correndo porque a hora corre mais do que eu. A Bíblia diz que eles começaram a perseverar na doutrina dos apóstolos. Quando eu paro e começo a ver a doutrina dos apóstolos, o que é que os apóstolos estavam pregando? Será que eles estavam pregando a sua vivência, a sua vida? Será isso que eles pregavam? Não. Eles pregavam aquilo que Jesus havia dado a eles, e que o Espírito Santo estava capacitando e ensinando eles. Eles pregavam a palavra do reino, eles pregavam o testemunho de Jesus, eles pregavam, aleluia, a verdade de Jesus. Então eles anunciavam, ensinavam o povo, e diz a Bíblia que o povo perseveravam. O que é perseverança? A palavra perseverança é muito interessante. Pastor, você é crente? Sou muito crente. Crente, sou crente. Mas aí no meio da prova, pastor, no meio da prova eu coço o cabelo, eu tenho meus cacoetes, uns ficam nervosos, dá um cacoete do olho. Pastor, quando eu fico nervoso, um negócio assim. Mas o Senhor diz assim: perseverar é continuar, é vencer o maligno, aleluia. Ele vem contra eu e você, meu irmão, mas ele vem para ser derrotado pelo poder do nome de Jesus Cristo. Ele vem contra eu e você, aleluia, com ferramentas, com dardos e com a espada e varapaus, mas nós vamos em nome dele. Em nome de quem? Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, e seremos vencedores. Bendito é o nome do Senhor. Perseverar é continuar, é vencer pela palavra de Jesus Cristo. Aqueles homens não pregavam nada a não ser falar do amor de Deus. E olha o que diz mais a Bíblia ainda, aleluia. Ele dizia:
perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão. O crente hoje tem comunhão com o crente? Vocês acham, no modo geral? Será que tem ou não tem? É bem difícil, né? Comunhão, o que é a palavra comunhão? A palavra comunhão nada mais é do que: olha, eu te respeito, você me respeita, vamos ser amigos para todo sempre. Comunhão é eu poder ir na sua casa, sorrir com você, você sorrir comigo, é poder orar com você, você orar comigo. Comunhão é quando sentamos em um lugar e sorrimos e glorificamos a Deus, porque temos comunhão. Quem não tem comunhão, não assenta com quem tem comunhão. É verdade? Aí eu pergunto agora: nós temos tido comunhão com o nosso próximo? Nós temos tido comunhão com nossos irmãos? Olha o que diz, olha como é que vai apertando a mensagem. Aí diz ainda, olha bem que diz mais ainda: no partir do pão e nas orações. Comunhão no partir do pão, nas orações. E aí? Irmão, a melhor hora que tem, hora do partir do pão é a hora do almoço. A melhor hora que tem, irmão, é a hora que vai matar aquilo que está tentando te matar, hein? Sabe que o homem, o ser humano, ele carrega a sua bateria comendo arroz, feijão, pão, tomando água, hein? Enquanto o carro carrega a bateria quando dá a partida dele pela gasolina, pelo álcool, pelo diesel, né? Então ele carrega um distribuidor joga a bateria, então carrega a bateria, ele tem a luz, tem tudo funcionando. Agora eu olho para mim e para você e está dizendo assim: ó, no partir do pão e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Infelizmente hoje, irmão, nós temos um problema grave. Às vezes nós estamos no partir do pão, nós temos comunhão, mas, irmão, quando nos reunimos, alguns, não todos, não podemos generalizar. Não é só que isso é na humanidade, é no cristianismo de hoje que nós vivemos. Às vezes o irmão está lá reunido, conversando, batendo um papo, e de repente ele está comendo bem, bebendo bem, vivendo bem naquele momento, na alegria. De repente ele fala assim: irmã Arminda, eu não gosto daquele óculos da irmã Arminda. Ai, irmã Arminda, ai, para quem está na irmã Arminda? É na comunhão. Espera lá, se eu não amar a irmã Arminda, eu vou chegar lá? Se eu não amar o irmão Evandro, que dá uns gritos de vez em quando, eu vou chegar lá? Se eu não amar, aleluia, o maior chorador da igreja, eu vou chegar lá? Se eu olhar o meu atribulado, aquele que me persegue, e não amar ele, eu vou chegar lá? Não. Então, para chegar lá, seja vitorioso, vitoriosa, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Bendito é o nome do Senhor. Quando se reunirdes em nome do Senhor, coma, beba, e aleluia, tudo isso seja para a glória do nome do Senhor. Olha o que diz mais a Bíblia: e em cada alma havia temor. Sabe o que é a palavra temor? Uns dizem é medo. Não, temor não é medo, temor é respeito. Se nós não respeitar Deus, irmão, se eu não respeitar você, meu irmão, você, minha irmã, você criança pequenininha aí de colo, se eu não respeitar essa criança, eu não respeito a Deus. É verdade, irmão. Não adianta eu pular, sabatear, virar cambalhota, virar a casaca dos olhos e não respeitar o meu próximo. De nada vai adiantar. A minha oferta para Deus não serve de nada, aleluia. Mas a oferta verdadeira é de um coração puro, os olhos sinceros, uma voz perfeita diante do Senhor, aleluia. É isso que Deus quer, é coração sincero. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, ela nos diz, olha bem, ela dizendo, havia temor, respeito. Irmão, hoje tem jovem que quando olha para uma senhora de idade, chama ela de velha, né? Outros usam até as palavras pejorativas, dizer, aquela coroa, aquele carcaço. Mas vou dizer para você uma coisa, você vai ficar do mesmo jeito. Você pode ficar até sem cabelo, e sem bigode, sem barba e sem dente, e alguém vai olhar para você e vai dizer, ei velho assanhado, ei velho torto, ô velho encardido. E aí você vai dizer, se eu tivesse força eu corria atrás daquele menino e batia nele. Eu quero dizer, todas as palavras que você disse hoje, amanhã alguém pode jogar na sua cara. É gostoso falar, mas é duro é ouvir.
É mais gostoso chegar dia e falar assim: você não vale nada, para dizer para todo mundo. Mas quando você ouvir, você também não vale nada, ele vai dizer: pera lá, por que eu não valho nada? Sabe por quê? Porque quem fala ouve, meu irmão. Eu quero nesta noite ele dizer para você, Jesus manda dizer para nós, aleluia: tudo que se planta se colhe. Aí eu parei olhando para a Bíblia, cadê temor? Por exemplo, hoje a irmã Ana prega aqui, Deus da irmã Ana, Deus da irmã e a irmã prega. Aí depois chega em casa e vai assim: a irmã Ana pregou, uma mulherzinha sem água, sem açúcar. Ai, eu não vi a hora de acabar o culto. Ai, o culto tedioso. Não é assim que acontece, irmão? Ele não está criticando, não. Ele está falando mal da irmã. Só que tem uma coisa, irmão: naquele dia, isso vai aparecer diante do reino. Porque Jesus mesmo disse, através do nosso irmão Paulo: olha, quando ouvir uma profecia, julgue-a. Fala mais alto, eu dou julgue-a. Mas não é para julgar o profeta? Ué, mas então inverte, então. Ou de julgar a profecia, julga o profeta. Agora eu quero dizer para você uma coisa: se você anda no meio dos julgadores, cuidado, Deus também vai julgar. Porque naquele dia o justo juiz sentará no trono e ele vai julgar a cada atitude, a cada palavra, a cada gesto, a cada pensamento, a cada olhar, a cada forma de pensar e ação vai ser julgado. Eu quero nesta noite lhe dizer para você: tenha temor de Deus, tenha medo de falar de alguém. Por quê? Porque naquele dia o Pai poderoso de Jacó, ele vai dizer: olha, vem cá, e hoje você vai dar conta de tudo aquilo que você fez. Olha bem, irmãos, em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Sabe por que acontecia milagre? Sabe por que acontecia coisas sobrenaturais? Porque havia temor, havia comunhão, no partir do pão, nas orações. Não havia hoje um quer ser melhor do que o outro, um quer pregar mais, um quer cantar mais, um quer ser estrela. A única estrela que tem que brilhar é a de Jesus. O nosso irmão João Batista, ele disse uma coisa importante: que eu diminua e ele, irmão, eu e você tem que descer para ele subir. Enquanto subirmos, e ele diz uma palavra interessante: os exaltados serão e os humilhados serão. Olha bem a inversão de Deus, hein? Mas eu quero nesta noite dizer para você o seguinte, meu irmão: persevera, busque, aleluia. Deus fazia sinais e prodígios de maravilha. Mas eu entendo o seguinte aqui: lembra de Acã? Quem lembra de Acã aqui? Lembra? Qual foi o pecado de Acã? Deus disse: olha, Josué, diz para o povo aí, quando entrar na cidade de Ai, destrói ela, mata todo mundo, não pega nada. Tudo que é de ouro, de prata, de cobre, de bronze, santifica para mim. E o que é animal e pessoa, mata todo mundo. Tá bom? Tá bom. José obedeceu, passou o pregão e disse para todo mundo. Chegando lá no meio do arraial, irmão, tá lá, né? Tá matando. De repente ele espalha aqui, olha lá. Viu um cunho de ouro, uma capa babilônica e 300 ciclos de prata. Sabe o que ele fez? Ninguém está enxergando, ninguém está vendo. Catou tudo, guardou, continuou a batalha, foi na tenda, colocou em meio à tenda dele, cobriu e escondeu. Mas é que eu acho muito legal e bacana, interessante a palavra de Deus. Daniel 2:22 diz o quê? Deus revela o... Quando Jesus falou em Mateus, ele disse o seguinte: olha, tudo que é falado embaixo do alqueiro é pregado no telhado, para que todo mundo ouça. Quem vai pegar? Ninguém, não. Quando peca, irmão, ninguém fala, ninguém mostra quem é. Mas o poderoso de Jacó, ele tem o seu meio. Jogou sorte das 12 tribos, caiu na tribo tal, na família tal, foi indo. Chegou na casa de Acã. Filho meu, olha que Josué disse: filho meu, dai glória a Deus. Irmão, hoje tem tanta gente pecando e dando glória a Deus. E ainda dizendo glória a Deus, o pecado está lá.
Glória a Deus. Irmão, cuidado. Cuidado para você não sofrer uma pena muito grande. Arrependei-vos para que seja apagado os teus pecados. Olha o que disse Acã. Chegou Acã e disse assim, aí ele disse: filho meu, dê glória a Deus aí e conta para nós aí o segredo. Acã falou assim: agora estou perdido, foi descoberto no meio de milhares e milhares, achou eu. Aí ele disse: não, meu senhor, estava na batalha e lá vi lá um cunho de ouro, uma capa babilônica, 305 de prata. Peguei, comecei e peguei. Olha, comi isso aí. Comecei e peguei, catou lá. Ele disse: onde está? Está lá na minha barraca, no meio da minha barraca. Vai lá e busca. Aí foram alguns homens lá correndo lá. Chegaram lá, mexeram, acharam e levaram. Está aqui, eis aqui o pecado. O que aconteceu, irmão? Acã morreu. Mas antes disso que acontecesse, retornando um pouco atrás, foram com a segunda batalha. Morreu 36 israelitas. E ali Josué foi perguntar para Deus por que havia morrido. Por que morreu? Por causa do pecado. O pecado nos separa de Deus. Lembra que Jesus disse: ah, Senhor, no teu nome nós oramos, no teu nome nós profetizamos, no teu nome nós fizemos maravilhas, no teu nome nós pregamos. Aí Jesus disse o quê? Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Aí Jesus falou assim: não conhece? Olha, pode pregar, cantar, fazer tudo, mas quando pratica a iniquidade, faz uma divisão e uma separação de mim com você. Aqui eu vejo esta palavra: milagres e maravilhas aconteciam, aleluia, pelos apóstolos. Sabe por quê? No verso anterior, havia comunhão, na oração, no partir do pão, aleluia, havia comunhão. Olha o que diz mais a Bíblia, verso 44: todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Irmão, a hora é, não dá para explanar tudo isso aqui. Sabe o que é ter tudo em comum? É você ter um carro e você fala assim: o carro é meu, Jesus que me deu, eu vou aplicar ele na obra. Não é que você vai dar o carro, não. Aí você vê um irmãozinho indo embora de a pé: irmão, entra aqui, eu vou levar você na sua casa. Comum é você ter e souber dividir. Porque tem gente que é egoísta, ele tem e não divide. Olha, minha irmã, se você vender eu passar perto de você e você estiver sozinho, eu vou buzinar só. Por quê? Porque eu não vou colocar você no meu carro. Sabe por quê? Porque os olhos, né? A Bíblia diz que para fugir de toda aparência do mal, e alguém vai olhar você no carro e vai dizer: cadê minha Maria? Não está lá. Esse pastor aí, né? Tem cara de santo, tem cara de tudo de santo, mas não é santo coisa nenhuma. Alarmando lá no carro dele. Então, é melhor vigiar nessa hora. Irmão, se você tiver um carro com a mulher, pare o carro, dê carona para a irmã. Agora, se você não tiver um carro com a mulher, nem viaja com uma mulher que não é tua mulher. Nem viaja, viu? Por quê? Porque, irmão, o inimigo é preparado para arrumar ciladas. Ele arruma problemas. Mas quando eu olho para Jesus, todos os que acreditavam em Jesus estavam juntos e tinham tudo em comum. Tudo que eles tinham, que era meu é teu, que é teu é meu. E assim era a particularidade da igreja. E vendiam as suas propriedades, fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Irmão, aqui mora um problema grave. Tem crente que não consegue nem ser dizimista. Imagina ter que vender a casa para doar, para dar para o povo. Imagina, irmão. Tem gente que dá o dízimo, ele quer dizer assim: eu vou dar o dízimo, mas pastor, compra aquilo lá, compra aquilo lá, compra aquilo lá. Pera lá, irmão. E a gente que sabe onde vai gastar. Não é assim? Não. Tinha tudo em comum, vendia a propriedade, todo mundo tinha que comer. Além do dízimo, vendiam e davam com prazer. Hoje, é poucos que olham assim: irmão, nós vamos ter que comprar um terreno. Quem pode doar alguma coisa? Pastor, eu posso doar minha moto, posso doar isso. Mas tem gente que não dá nem um centavo, irmão. Já fiz campanha aqui, só para você ver, para a gente fazer algumas coisas na igreja. Às vezes quando precisava, não tinha dinheiro em caixa. Eu, irmãos, quem pode me ajudar? Me ajude. Uns não ajudavam e criticavam.
E outros ainda, assim, o pastor vai ficar pedindo dinheiro aí, né? Irmão, falavam, criticavam. Agora eu te pergunto uma coisa, irmão. As coisas do reino de Deus é para o reino de Deus. Por exemplo, eu tenho desejo de colocar mais um ar-condicionado, pastor, uma igrejinha pequenininha dessa, com um ar-condicionado. Irmão, você é filho de quem? Você é filho do diabo ou é filho de Deus? De quem você é filho, irmão? Vai lá no terreiro lá para ver como é que é as coisas lá. E na igreja, irmão, as coisas têm que ser muito melhor. Sabe por quê? Porque aqui habita, aleluia, aqueles que vão morar no céu, aleluia, aqueles que têm um dia programado para subir para a glória. Então o repartir aqui é que eles vendiam, não era obrigado. Ninguém é obrigado a vender alguma coisa para dar. É o Espírito que fala, e a pessoa em si próprio toma atitude, e aí ela vai e fazia. E então eles iam, vendiam a propriedade, e olha o que diz a Bíblia: dava para cada um que tinha necessidade, e perseveraram unânimes todos os dias do tempo, né, partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias o Senhor acrescentava os que haviam de ser salvos. Sabe o que eu vejo aqui, irmão? Para ver salvação, se não é unidade, não adianta nada. Por um exemplo, quem aqui já brincou com aquele negócio de corda, né? Cabo de guerra? Quem já brincou de cabo de guerra? Cabo de guerra, você sabe como é que é, né? Uma corda, pega lá 3, 4, 5, meia dúzia para lá, mas o mesmo tanto para cá, põe ali um negócio no meio e fala: quem passar para cá ganha, né? E aí vai lá, e o cabo de guerra então dá aquela equilibrada nas forças brutas, né? E aí começa a puxar agora, e tá, e vai puxando. Aí quem vence é quem puxa. Igual eu fui com as crianças, numa brincadeira com as crianças lá no aeroporto. Juntou um monte de crianças lá de lá. Eu escondi atrás de uma, sentei, catei a corda, e as meninas lá puxando, e eu quietinho assim. A menina da vez depois descobriram que eu estava lá atrás, né? Mas é assim, cabo de guerra, irmão. A igreja não é assim. A igreja ou faz, ou faz. A igreja tem que fazer. Se eu e você formos chamados, é para fazer. As almas para ser salvas, nós tem que fazer. A irmã falou de tal, vai fazer. Problema dela. Como é que é? Tá bom, eu vou dizer. Sabe aquelas pessoas que tem para fazer e acabam não fazendo? Traduz, pastor, eu vou traduzir para você. Deus acabou de me dizer agora. Se você tem capacidade de cantar na mocidade, nos varões, nos jovens, e não faz, Deus vai cobrar de você. Sabia disso? Porque você vai ficar naquela coisa, naquele comodismo. Vou não, hoje estou cansado, estou cansada, não sei o que. E começa com desculpa, irmão. Deus te conhece, Deus sabe quem é você. Agora, quando alguém, eu já ouvia congresso de você de círculo de oração aqui, mas a igreja falando de tal faz melhor do que aqui. Faz, mas aqui não faz nada, irmão. Vamos trabalhar para Jesus, irmão. Vamos lutar pelo reino, vamos trabalhar pelo reino. As almas que serão salvas não é para mim nem para você, é para Jesus Cristo, aleluia. Vamos nos fortalecer no Senhor, vamos olhar para Jesus e fazer a obra do Senhor. É isso que Jesus quer, que façamos a obra dele. Mas para fazer a obra tem que ter força, tem que ter atitude, tem que ter pessoas que querem fazer. Vamos fazer? Vamos lutar? As almas virão. As almas, eu não vou contar tudo que o meu pai me falou para mim, eu não vou contar. Mas vou dizer para você, Deus vai fazer coisa. Deus vai fazer coisas. Até um pouco tempo, até quando eu estava sentado ali, eu dei uma olhada num determinado lugar, e quando eu vi aquele rosto do inimigo, eu falei assim, e na hora o Senhor me lembrou daquela palavra, eu disse, entendi. Irmão, ajuda a fazer a obra de Deus, porque você vai ser bem-aventurado pelo Senhor. Não recua não, porque irmão, você vai ser caluniado, vai ser apedrejado. Sabe por quem? Por aqueles que se dizem irmãos, por aqueles que se falam, professam o nome de Jesus,
Mas quero dizer para você uma coisa nesta noite: Deus é com você. Não olhe para as pedras. Por isso Ele te deu uma armadura: capacete, espada, escudo, né? Aqui é a vestimenta da couraça e também um sapato para você vencer. Você é mais do que vencedor. Amém, irmão? Eu não vou prosseguir porque que Deus não vou falar, mas eu vou cortar por aqui nesta noite. Ai, que vontade de for até a meia-noite hoje, mas não dá, né? Amanhã tem que trabalhar. Amém, irmãos? Que Deus possa nos abençoar com esta palavra. O irmão Evandro me procurou no domingo passado, e eu falei: irmão Evandro, hoje Santa Ceia não vai dar para falar, mas no próximo domingo eu vou falar. Ele me deu, falou assim: pastor, eu estava orando e Deus me deu esta palavra para passar para a igreja. Então, se você quiser acompanhar, marcar e ler depois na tua casa, 1 Crônicas 11, do 1 ao 9. Eu vou ler meio rápido aqui e os irmãos leem em casa. 1 Crônicas 11, do 1 ao 9. Davi ungido do rei. Olha o que diz a Bíblia: e então todo Israel se juntou com Davi em Hebrom, dizendo: eis que somos teus ossos da tua carne, e também já dantes, sendo Saul ainda rei, eras tu que fazias sair a entrar em Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo de Israel. Também vieram todos os anciões de Israel ao rei, a Hebrom, e Davi fez com aliança com eles em Hebrom perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor, pelo ministério de Samuel. E partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, moradores da terra. E disseram aos moradores de Jebus a Davi: tu não entrarás aqui. Porém Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi, porque disse Davi: qualquer que primeiro ferir o jebuseu será chefe maioral. Então Joabe, filho de Zerua, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe. E habitou Davi na fortaleza, pelo que se chamou cidade de Davi. E edificou a cidade ao redor, desde Milo até completar o círculo. Aí Joabe renovou o resto da cidade. E Davi fez cada vez mais, Davi cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Entenderam a palavra? É a palavra que eu acabei de pregar. Está aqui, ó, respaldo. Acabei de pregar essa palavra. Davi venceu a fortaleza. Quem não conhece a história da fortaleza? É na beira de um precipício, o fundo da cidade velha, 120 metros de paredão escalpado. Por isso que a Bíblia diz que quando aquele que traiu Jesus, o Judas, ele foi se enforcar, e diz a Bíblia que se arrebentou pelo meio. Ele caiu nesse precipício e arrebentou-se pelo meio. Então havia em redor de Jerusalém um precipício. Então ninguém subia naquele precipício, acima de 125 metros. Na frente era fortificado, que era numa montanha. Então era impenetrável a cidade. Em cima tinha um monte, onde a água descia de uma nascente, descia e canalizaram, entrava na cidade, bebiam água canalizada. Então não havia necessidade de ir lá fora. Dentro da cidade eles plantavam, tinham os animais, dava para comer, beber dentro da cidade. Então eles resistiam muito tempo. Mas uma coisa interessante salientar: quando Deus diz, e quando o homem de Deus e a mulher de Deus acredita, as coisas mudam. Davi conquistou a cidade, ainda não conquistou, morou e disse: essa cidade de Jebus será chamada a cidade de Davi. Bendito é o nome do Senhor. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Nós temos que vencer. O Alexandre esses dias disse, pregou um dia aqui, ao domingo passado, atrasado, não me for memória. Ele disse: irmãos, o inimigo está lutando e está circunvizinhando a igreja e a região. Eu e você temos poder e autoridade para vencê-los no poder do nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Vamos colocar-nos em pé, encerrarmos esse culto. Recado: todos os jovens esperam na igreja para uma palavrinha com o Bruno. Toda a mocidade esperar o Bruno. Apresentar de uma criança, Igor dos Santos, filho da Gilmara e do Carlos Arthur. Vamos apresentar nesta noite uma criança. Enquanto está vindo aqui trazê-lo o Igor, aconteceu um fato esses dias. Foi terça ou quarta-feira, segunda, eu não lembro que dia que foi, terça-feira, que meu irmão andou batendo no rapaz lá, meu irmão Edson.
Ele foi lá, o rapaz falou, e ele foi lá e deu uns tapas no menino. Aí eu fiquei sabendo da história. Foi, e agora, Jesus? Aí tem que colocar em disciplina, né? Mas como é que eu vou colocar um homem em disciplina se ele nem entrou em comunhão com a igreja? Te pergunto, como é que eu vou fazer? Aí eu fiquei, Deus, como é que eu vou botar esse homem em disciplina? Se nem membro da igreja. Mas pastor, ele vem na igreja. Uai, vem na igreja, ele vem. Mas ele não entrou em comunhão com a igreja. Como é que eu vou botar esse homem em disciplina? Se nem é membro da igreja. Então, ele deu uns tapas lá, eu ia botar, mas não posso, não tem como. Como é que eu vou fazer? O que vocês acham que eu devo fazer? Tem que fazer, né? Então, estou dando esse relato aqui, porque não colocar o irmão do pastor Cláudio da disciplina, não tem jeito de colocar. Se você tiver uma saída, me ajude, porque eu não achei, né? Como é que eu vou colocar uma pessoa em disciplina, irmão Carlos? Sendo que a pessoa não é nem comunhão. Ele é dizimista, ele não perde culto, mas é o briguento. Aí vou fazer o quê? E agora eu vou fazer o quê? Minha vontade é botar disciplina, mas infelizmente eu não posso. Mas se eu pudesse. Vamos orar aqui pelo Igor. Está dormindo. Esse filho pentecostal, hein? Gosta de barulho, hein? Dorme no barulho, rapaz. Nasce no barulho, vive no barulho, sobe no barulho. Irmão Jaime, por favor, vem cá, irmão Jaime. Eu vou tentar, irmão. Nunca peguei criança pequena. Quantos dias tem? Vai fazer um, meu Deus. Jesus me dá graça. Vamos apresentar o Igor diante do Senhor, irmãos. Nós, como cristãos, não batizamos criança, mas apresentamos ao Senhor. Amém? Como Jesus foi apresentado, vamos apresentar o Igor ao Senhor nessa noite. Estenda as mãos para cá, vamos orar por ele em nome de Jesus. Querido Deus, amado e eterno Pai, eu apresento neste momento, ó Pai, o Igor nas tuas mãos. Peço perante ti, ó Pai, que o Senhor venha abençoar esta criança, tomando ela nas tuas mãos, porque ele é tua, Pai. Deus, nós pedimos agora que a tua bênção esteja sobre ele, ó Pai, no crescimento físico, ó Pai amado, no crescimento espiritual do Igor, ó Pai amado. Por isso eu coloco ele diante de ti, Pai Santo, da mesma maneira que o Senhor foi apresentado, eu apresento esta criança no nome do Senhor, e peço, meu Pai, que a tua bênção, meu Pai, e a tua graça esteja sobre o Igor, no nome de Jesus. Amém e amém. E olha, ele nem acordou, viu? Nem acordou. Vamos virar aqui, irmão. Agora. Pode se olhar, irmão. Tá vendo aqui? Pode se olhar, irmão. Jesus. Deus abençoe. Aleluia. Uma salva de palmas pro Rei Jesus, irmão. Aleluia. Só para concluir, foi pregar na igreja do pastor Alessandro esses dias, e a irmã estava lá no cantinho e tal. Aí eu olhei para ela assim, vi uma criança no colo dela e disse: irmã, Deus vai dar uma criança. Ela: não quero não, irmão. Ele pegou e falou assim: pastor, acho que Deus vai dar um filho especial, um jovem para ganhar para Jesus, né? Alguém que, né, com meu sobrinho mesmo, né? E ele ia falar para mim. Aí o Alessandro conversou com ele e tal. Passado uns dias ele veio, e eu cheguei lá conversar com o Alessandro. Aí ele querendo falar comigo. Aí chegou lá e falou assim, o Alessandro falou assim: pastor, o que foi? Tem uma notícia boa para te dar aí. Lembra do filho? Eu falei: lembro. A mulher do homem está grávida. Eu olhei para ele e falei: ei, pastor, você não tem jeito não. Eu não queria filho, você não quer, mas se Deus quer dar, o que eu posso fazer? Apenas obedeci. Amém? Vamos orar, e amanhã, se o Senhor não vier arrebatar a igreja, estaremos aqui louvando e glorificando o nome do Senhor. Querido Deus e amado e eterno Pai, no poderoso nome do Senhor nós te louvamos e glorificamos e enaltecemos o teu nome por tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem nos dado perante ti, Pai. Ó Senhor amado, o Senhor nos visitou nesta noite, Pai, pelos louvores, meu Pai, por tua palavra. Muito obrigado, Senhor, meu Pai, que aqui estamos nesta noite, Senhor, para te render louvores, meu Pai, tributos de adoração, tributos, meu Pai, de gratificação a Ti, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Continue nos abençoando, dando-nos, meu Pai, força para vencer, porque, meu Pai amado, nós precisamos de Ti a cada dia. Conduza-nos em paz e segurança, dai-nos uma semana abençoada por Ti, meu Pai. Assim oramos e pedimos, e desde já Te agradecemos, no nome de Jesus. Que o grandioso amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo reine e repose no meu, no teu, no nosso coração. E a igreja de Jesus diz: cumprimento o meu irmão e a irmã com a paz do Senhor. Deus te conduz em paz e a paz do Senhor.